Arthur, bom dia. Bom dia, professora. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Ok. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ótimo, tá entrando mais gente. É isso. Ótimo. O pessoal agora tá chegando. Meninos, eu vou continuar de câmera desligadas, tá? Porque eu tô com conjuntivite, o olho tá muito irritado. Ou uma alergia que me deu nos olhos, não sei bem. Então vamos lá, eu vou fazer uma revisão para vocês, tá? Lembrando que o conteúdo que que a gente vai que vocês vão precisar para a prova tá tudo lá no Classroom. Postei tudo lá, viu? Desta vez eu não postei na no mural, eu postei como atividade mesmo, tá lá no tópico de física. Então, não deixem de fazer. Nossa prova, ela não vai estar com a nota definida nela, porque ela vai valer, ela é 10 questões. O formulário só aceita se você colocar a nota de um em um. Por exemplo, menor que isso não aceita. Então, portanto, eu não vou pôr nota nela, mas ela vai valer 70 pontos. E as atividades que vocês fazem, participação na aula, vai completar os outros 3 pontos, tá? Já esclarecendo para vocês. Ficou claro para todo mundo? Alguém alguém quer se interagir comigo para mim saber se vocês entenderam? Tá, tudo bem, entendi. Sim. Ô, professora, Oi. a senhora lá vai ser mais de marcar X ou de resposta escrita? Mais de marcar.
Eu acho mais fácil para corrigir. Porque a resposta escrita, vamos supor, se a professora lá não coloca o ponto final no final lá, né, da resposta, você coloca, dá errado, aparece que você errou. Porque assim, se você. Geralmente, as questões de escrita, assim, que fala subjetiva, eu não coloco a resposta certa, entendeu? Eu não coloco a minha Ah, resposta. Eu deixo ela em branco. Porque realmente, se eu colocar a minha resposta, você pode mudar uma vírgula na sua fala que ele já acusa que é errado. tá errado, tá? Mas geralmente também eu desabilito essa opção de vocês verem o resultado. Às vezes dá certo, às vezes não. Teve uma turma mesmo na escola que eu trabalhava, eu desabilitava ano passado, direto eles mandavam mensagem falando que tava, por que tava errado, mesmo eu desabilitando. Aí vamos ver se de vocês vai dar certo, porque eu desabilito tudo, sabe? Pra Ah, chegar só tá. pra minha resposta e depois eu passar o resultado final pra vocês. Mas pode ficar tranquilo, se tiver alguma de subjetiva, eu deixo em branco, tá? Pra não dar esse erro. E mesmo que apareça, eu faço a minha consideração quando eu for corrigir, tá? Ok, professor. Então pode ficar tranquilo. Então eu vou trabalhar com vocês como revisão 2 slides, tá? 2 slides e para mim é o mais importante que vocês vão precisar, tá? Então sobre a eletricidade, né? Então a gente viu isso aqui, né? Ela é por. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender o átomo. O átomo, ele é composto por um núcleo atômico e por uma eletrosfera. Dentro desse núcleo atômico, a gente tem carga positiva, que é dos prótons, e a parte neutra, que é o neutro, que é a parte sem carga elétrica. Em volta à eletrosfera é onde estão lá as camadas eletrônicas, os elétrons com carga negativa, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é esse conceito. Outra coisa que vocês precisam saber é como que a gente entender como que é o corpo neutro e como é o corpo eletrizado. O corpo neutro, a gente diz que ele não tem carga elétrica, porque para cada carga positiva, ele tem uma carga negativa, por isso um nome neutro, tá bom? Então, ó, para cada carga positiva, uma negativa. Quando o corpo está eletrizado positivamente, então ele tem livres mais cargas positivas do que negativas. Então a gente fala que esse corpo aqui, ó, ele está eletrizado com carga positiva. Então ele vai ter mais excesso de prótons livres do que elétrons, tá? Eletrizado negativamente, ele vai ter, é o contrário, ele vai ter excesso de cargas negativas livres, que é elétrons livres, tá bom? Outra coisa, um corpo neutro vai adquirir carga elétrica, só que para adquirir carga positiva, ele perde elétrons, tá? E quando ele se eletriza com carga negativa, ele recebe elétrons. É o contrário, tá bom? Uma coisa importante, ó, que vocês podem, que eu quero destacar, é esses submúltiplos de Coulomb. A gente sempre calcula a carga elétrica em Coulomb, tá? Então fiquem atentos. Então, por exemplo, se o exercício te pedir para você calcular, por exemplo, a carga elétrica, e aí ele te dá um submúltiplo de Coulomb, por exemplo, 2 nanocoulomb. Para você transformar, te dá em milicoulomb, por exemplo. Para você transformar 1 milicoulomb para coulomb, é 10 elevado a menos 3. O microcoulomb, que é o que mais aparece nos exercícios, é 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? O nanocoulomb
é 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, aqui já está a transformação para coulomb já exata. Então, lembrem-se disso. Então, ó, menos 7,2 microcoulomb é menos 7,2 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque a gente só calcula a carga elétrica em coulomb. Não esqueçam disso, tá? A fórmula que a gente utiliza para calcular a carga elétrica de um corpo é essa. Quantidade de carga elétrica é o quê? Vai ser igual mais ou menos números de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. Carga elementar ela é fixa, então ela não muda, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Coulomb. E o número de elétrons perdidos ou ganhos vai depender do enunciado da questão. Se o enunciado da questão, o problema, está te dizendo que você está, por exemplo, você tem uma esfera, ela está carregada, ela está perdendo, vamos pôr, 5.000 elétrons, tá? Então, se ela está perdendo elétrons, o seu N aqui, ó, ele é positivo, tá bom? Se ela estiver ganhando elétrons, aí o N aqui fica negativo. Por quê? Porque se ganha elétrons, a carga do elétron é negativa. Se ele está perdendo elétron, então o que eu tenho em excesso é próton. A carga do próton é positiva. Ficou claro isso para vocês? Sim, Jessé, Giovana, Daniel, Vitor Hugo, vocês compreenderam? Não. Oi? Não, nem um pouco. Eu não consegui entender direito. Nem um pouco. Ah, tá. Então vamos continuar. Então eu vou pegar um exemplo só desse daqui, a gente passa para os outros, para a gente... Então tá aqui, ó, carga elétrica elementar, ela é fixa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Então, ó, vamos ver esse exemplo. Uma régua de alumínio inicialmente neutra, ela perde 50 milhões de elétrons. Determina a carga elétrica por ela adquirida. Então, ó, só pelo enunciado, nosso resultado ele vai ser positivo ou negativo? Qual é a carga que vocês vão ter em excesso aí nesse exercício? Próton, que é carga positiva, ou elétron, que é carga negativa? Vamos ver se vocês entenderam. A régua ela está ganhando ou perdendo elétrons? Perdendo 50 milhões. Então, se ela está perdendo 50 milhões de elétrons, então quem que eu vou ter sobrando? Carga positiva, vou ter prótons sobrando. Então, o resultado é positivo, tá? Fiquem atentos a esses detalhes, porque um sinal faz você errar a questão. Então, vamos lá. 50 milhões de elétrons pode ser transformado escrito em forma decimal, já que a minha carga elementar é um número decimal. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons. Vocês sabem a regrinha, né? Para escrever em forma decimal, né? Se eu ando para a esquerda até chegar num número diferente de zero, o meu expoente é positivo. Se eu ando para a direita, o expoente é negativo. Então, ó, eu vou andar quantas casas até chegar no 5? Não é 7 casas? Então, eu tenho, ó, 3 aqui, 6, 7. Então, 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons, tá? Então, eu sei que é positivo, por quê? Porque eu estou perdendo elétrons, então a quantidade de carga vai ser igual a N vezes Z. Então, a quantidade da carga, que é o que eu quero saber, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 7 vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora fica fácil, a quantidade de carga elétrica vai ser igual a 8, porque 5 vezes 1,6 é 8. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, tá aqui 10, e soma os expoentes. Então, nós vamos ter 19, menos 19 com mais 7, menos 12 coulomb, tá? Então, essa é a resposta final. A outra aqui também é a mesma coisa, só que agora
ela está eletricamente neutra e está ganhando 200 bilhões de elétrons. Então, o resultado será negativo, tá? Mesma coisinha, transforma 200 bilhões em número decimal, vai ficar 2,10 vezes 10 elevado a 11. Então, ó, quantidade de carga elétrica vai ser igual a menos N, porque eu estou ganhando elétrons, então eu tenho excesso de carga negativa, vezes a carga elementar. Então, vai ficar menos 2 vezes 10 elevado a 11, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai ficar, ó, menos 2 com 1,6 vai dar menos 3,2. Conserva a base, somos expoentes. Menos 19 com mais 11, menos 8 Coulomb. A resposta certa é menos 3,2 vezes 10 a menos 8 Coulomb, tá? Então, tá aí o exemplo de cada um para vocês saberem. Então, agora, princípio de atração e repulsão. A gente sabe que cargas opostas se atraem, cargas iguais vão se repelir, tá? Então, aqui o processo de eletrização se dá por atrito, por contato e por indução, tá bom? Por atrito é quando eles são atritados, então um vai adquirir carga elétrica de sinal contrário um do outro. Eu vou fazer chamada, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Por contato é quando... Aí, por contato, gente, a gente tem aí com esferas iguais, tá? Geralmente. Elas são condutoras idênticas, então elas têm o mesmo tamanho, o mesmo raio. Quando elas são contatadas, elas vão adquirir a mesma carga, tá? Após o contato. Por último, a gente tem por indução, então a gente tem aí um indutor que vai eletrizar, por exemplo, um corpo neutro. Geralmente, esse corpo neutro acontece como fio terra, é um exemplo de um corpo neutro, tá? E aí, um indutor, quando se eletriza com ele, esse corpo neutro vai se eletrizar com carga contrária do indutor. Como no exemplo, ó, que a gente tem um indutor A com carga positiva e aqui a gente tem um corpo neutro. Quando ele induz, o indutor passa carga para o corpo neutro, ele vai ficar eletrizado com carga contrária do indutor. Então, vou ter em excesso no corpo neutro agora somente cargas negativas, tá? É assim que acontece. Então, aqui é só teoria, tá? Isso aqui vocês podem estar... Agora aqui, gente, vai uma formulazinha diferente. Para mim calcular, por exemplo, olha isso aqui. Uma esfera A com carga de 15 nanocoulomb faz contato com a esfera B com carga de menos 7 nanocoulomb. Sendo informado que as esferas em questão são idênticas e metálicas, determine em coulomb as cargas de cada esfera após o contato. Lembrando que esse tipo de contato, no final, elas vão ficar com a mesma carga, tá? Elétrica. Então, vamos resolver. Então, ó, tem aí as esferas, elas são condutoras idênticas, porém, uma tem carga de 15 nanocoulomb, a outra tem carga de menos 7 nanocoulomb. Após o contato, a gente viu na teoria que ambas vão ficar com a mesma carga, tá? A carga delas são idênticas. Então, a gente vai fazer aí, ó, carga total final, que é igual a carga total inicial. Então, eu vou chamar de carga final Q mais Q, que é a carga Q da esfera A com a carga Q da esfera B, vai ser igual a... Olha só, como tá tudo no mesmo módulo, ó, tá tudo igual, tudo em nanocoulomb, eu posso manter. Então, ó, 15 menos 7, 2Q é igual a 8, tá? Então, Q vai ser igual a 8 dividido por 2, Q é igual a 4 nanocoulomb. Lembrando que no final eu tenho que transformar para coulomb. Aí vai ficar Q é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9
Coulomb, tá? Nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 Coulomb. Então, não esqueça que tá um exemplo de como a gente faz para calcular esferas com esferas iguais, tá? Então, como elas têm a mesma carga elétrica depois da eletrização, do contato, aí eu tenho a esfera A com 4 vezes 10 a menos 9 e a esfera B com 4 vezes 10 a menos 9 Coulomb, cada uma com a mesma coisa. Então, é isso. A outra coisa, isso aqui vai cair, ó. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb, a gente fala por eletrização por intensidade de força elétrica, que é a força eletrostática, tá? Para mim calcular por força eletrostática, e por isso depois a gente entrou no contexto de campo elétrico, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Então, a força eletrostática vai ser igual a constante eletrostática do meio, que é o K, os módulos das cargas elétricas dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, uma coisa, a força eletrostática, a intensidade da força ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente, tá? É proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, não esqueça disso. Vamos a um exemplo para praticar, então, e relembrar. Sejam duas partículas eletrizadas com cargas Q igual a 2 microcoulomb e Q igual a menos 3 nanocoulomb. Tais esferas estão no vácuo e a distância entre elas é 1 metro. Calcule a intensidade da força elétrica com uma carga que uma carga exerce sobre a outra, dada a constante eletrostática do vácuo. Constante eletrostática do vácuo, meninos, é representado pelo Q e ela é fixa 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros ao quadrado, coulombs ao quadrado. A outra coisa, a força eletrostática é calculada por Newton, tá? E a carga elétrica por Coulomb, então é Newton por Coulomb, não esqueçam disso. Então, vamos resolver? Então, vamos pegar os dados do exercício. Vamos fazer as transformações. O módulo da carga, 2 microcoulomb, é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Da outra, 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, porque é nanocoulomb. A distância sempre é em metro, então 1 metro não precisa mudar nada. A constante K do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. Agora, pela lei de Coulomb, eu vou só como que eu falo? Substituir. Força eletrostática é igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o módulo das cargas, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância ao quadrado. Multiplico os números todos inteiros que eu tenho. 9 vezes 2 vezes 3 é igual a 54. Conservo a minha base, vezes 10, e somo os expoentes da multiplicação. Então, eu vou ter aqui, prestem atenção, mais 9 com menos 9, 0. 0 mais menos 6 Newton, tá? Por quê? Dividido por 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, 54 vezes 10 menos 6 Newton dividido por 1 é 54 vezes 10,6 Newton dividido por 1. Ou, tá? Sempre coloca-se em forma decimal, 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 Newton, tá bom? Então, essa é a resposta certa. Para a gente calcular a lei de Coulomb, a gente usa essa fórmula, tá? Perguntas? Vamos mudar o slide agora. Abriu aí para vocês o outro slide? Abriu, gente? Sim. Então, como eu estava dizendo para vocês, agora falando de campo elétrico, tá? Então, por definição, campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença da carga
essa carga ela não depende da carga de prova para sua existência, tá? Então, campo elétrico é o quê? É a região influenciada pela carga em que qualquer carga de prova que nela colocada está sob a ação de uma força de origem elétrica. Gravem essas coisas, tá? Então, é importante vocês estudarem esses conceitos também. Para a gente calcular a intensidade dessa força elétrica, a gente vai entrar no conceito de vetor do campo elétrico. Então, a intensidade do vetor do campo elétrico vai ser igual ao vetor da força elétrica, força eletrostática, dividido pela carga. A direção, né? O vetor do campo elétrico tem a mesma direção do vetor da força, isso aqui a gente viu ontem, mas o sentido desse vetor vai depender da carga. Se a carga for maior que zero, o vetor do campo elétrico e da força tem o mesmo sentido. Se a carga for menor que zero, o vetor da força da força elétrica com campo elétrico terão sentidos contrários, tá? Então, tá aí mais uma definição, viu? Então, olha só, direção é a mesma. Vocês nunca vão ver o vetor do campo elétrico apontando para a direita e o da força elétrica para baixo, porque a direção deles é a mesma. Por exemplo, você nunca vai ver um vetor do campo elétrico na horizontal e da força na vertical. Nunca. Se o vetor do campo elétrico estiver na horizontal, dá força também. Mas o sentido vai depender da carga. Se a carga for positiva maior que zero, então todos irão no mesmo sentido. Então, se estiver indo para a direita do campo elétrico, o vetor da força também vai. Mas se da carga o sinal for menor que zero, for negativo, então o vetor da força vai para a direita, do campo elétrico para a esquerda. Entenderam isso? Então, aqui a gente viu esse exemplo. Ó. Sim. Então, vamos a esse exemplo 2 aqui só para relembrar, tá? A gente viu tudo isso aqui, linha de força. Vamos aqui para relembrar. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga Q é igual a mais 2, então olha só, vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, fica submetida à força elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Está pedindo para determinar o valor do campo elétrico. É simples, ó, campo elétrico é igual a força dividido pela carga. 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Então, 4 dividido por 2 é 2, conserva a minha base. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ó, o 5 está aqui negativo, sobe e vai ficar um expoente positivo. Vai ficar vezes 10 elevado a 3 newton por coulomb, tá? Então, meninos, é isso. Essas linhas de representação, vocês nem precisam se preocupar assim, não, mas é com os cálculos lá mesmo, fórmulas. Estudem, tá? Outra formulazinha que é o campo elétrico de carga pontual, tá? Então, a gente viu tudo isso aqui. Dei uma estudadinha, tá? Campo elétrico de forma pontual. A gente agora vai usar a constante eletrostática do vácuo, tá? Muda isso. Igual no exemplo 3, para a gente fechar. Letra B, ó. Determine a força elétrica que atua sobre uma carga colocada num ponto A. Toda vez que a gente tiver exercício considerando o vácuo, tá? A carga fixa colocada em um determinado ponto, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Campo elétrico é igual. A fórmula eu posso até tentar copiar e colar e colocar lá para vocês a fórmulazinha na prova, tá? Vocês sabem qual usar no exercício. Então, eu tenho aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 vezes 10 a menos 1. Como é 2 vezes 10 a menos 1, porque eu vou transformar essa distância... Cadê?
Vou transformar determinada força elétrica colocada no ponto A. Cadê o enunciado? Aqui, ó. A letra A. A distância é de 20 centímetros da carga, tá? Como a distância a gente não calcula em centímetros, a gente transforma para metros. Centímetros para metros vai dar 2 vezes 10 a menos 1, tá? Elevado ao quadrado. E aí, multiplicando isso daqui, nós vamos ter 45 vezes 10. Na multiplicação, conserva a base e somos expoentes. E no caso, vão ficar 9 com menos 6. Vai ficar 10 elevado a 3. Dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aí nós vamos ter 45 por 4 vai dar 11,25. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Lembrando que aqui o expoente ele é negativo, ele sobe, muda o sinal, fica positivo, tá? Então, vai ser 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Tá aí. Ou, presta atenção, toda vez que der esses números grandes, vocês têm que tentar deixá-lo o menor possível. Então, não vou deixar 11,25. Tá errado? Não, pode ser considerado, mas os exercícios sempre vai trazer como resultado os números menores. Então, já fiquem conscientes que é porque ele andou uma vírgula, ele andou uma casa. Andou uma casa, tá? Então, vai ficar 1,125, tá bom? Vezes 10 elevado a 6. Dúvidas, meninos? Ajudou aí a revisão? Vou fazer a chamada rapidinho. Libero vocês. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Deu demais. Ai, que bom. Então, vamos lá. Arthur, né? Presente, né, Arthur? Arthur? Presente, professora. Tá aí ainda? Tô. Gessé? Presente. Vitor Hugo? Presente. Isabela? Presente. Daniel? Presente. Giovana? Presente. Rosimar? Presente. Vocês estão tudo ouvindo música, hein? Conseguiram pelo menos entender a explicação ouvindo música? Sim, professor. Então tá bom. Meninos, então, estudem para a prova. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, tá? Tchauzinho.